Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar convidando os irmãos para abrir a Bíblia. No livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 13. Amém? Daniel, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 13, que diz assim: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Só até aqui. O livro de Daniel é um livro que nos traz uma série de revelações da parte do Senhor, de revelações, de visões, de profecia que o Senhor dará a Daniel. É um livro bastante, assim, podemos dizer, enriquecido, né, em tudo aquilo que o Senhor tinha revelado para Daniel, que o Senhor mostrava a Daniel, as visões que o Senhor dava a Daniel, mas que também revelava a ele a respeito de tudo aquilo que ele estava passando no momento, de tudo que ainda viria de passar. Quando a gente olha para a palavra do Senhor no livro de Daniel e a gente vê mais uma revelação aqui da parte do Senhor no capítulo 12, nos primeiros versículos a gente vai ver que é mais uma revelação que o Senhor estava dando para Daniel, a respeito da Babilônia, a respeito de tudo aquilo que iria acontecer, a respeito do fim, a respeito, quando a gente olha para a palavra de Deus em Apocalipse, a gente vê que eram revelações apocalípticas que o Senhor estava dando a Daniel a respeito de tudo aquilo que haveria de acontecer. Mas, meus amados irmãos, quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, estava meditando na palavra de Deus, pedindo a Deus a revelação do Espírito Santo de Deus, sabedoria, entendimento, e que Deus viesse falar ao meu coração e ao coração dos irmãos. Me chamou bastante a atenção, eu já tinha lido essa palavra, mas quando o Senhor direciona Daniel de tu, porém, vai até o fim, a gente vê que o Senhor não só mostrou para Daniel as revelações, o Senhor não só deu visões para Daniel, mas a gente vê aqui que o Senhor, ele direciona a Daniel a se manter firme. Era um posicionamento que Daniel precisava de ter. Quando a gente ouviu a palavra aqui do Senhor dizendo para nós um domingo que era para nós não temermos e que para cada dia que nós levantamos temos um não temas, a gente começa então a ler a palavra agora aqui de Daniel e a gente entende exatamente o que Deus estava falando com ele. E é exatamente aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor não só mostrou as visões para Daniel, o Senhor não só revelou tudo o que Ele queria para Daniel, parte do que Ele queria revelar para Daniel, mas o Senhor também agora direciona a Daniel a se manter firme. Ele dá para Daniel um direcionamento de manter-se firme. E eu olhando ali a palavra do Senhor, eu falei, Senhor, mas por que, né? Veio tantas visões, tantas revelações, e o Senhor falou, meus amados irmãos, fortemente ao meu coração, não basta nós termos as revelações, não basta nós termos as visões, não basta, meus amados irmãos, vermos os milagres, vermos os acontecimentos, é necessário nos mantermos firmes na presença do Senhor. Quantos de nós já ouvimos, eu mesma já ouvi, meus pais estão aqui que não me deixam mentir, pessoas que chegaram até nós para dizermos, olha, eu tinha revelações extraordinárias da parte do Senhor, o Senhor falava assim comigo diretamente, eu colocava o meu joelho no chão e o Senhor me dava visões, o Senhor me dava revelações, o Senhor me mostrava coisas poderosas, tudo aquilo que Deus me usava para falar acontecia. E aí a gente pergunta para essas pessoas, e aí? E o próximo passo? E o que aconteceu depois de todas as revelações que você teve da parte do Senhor? E o que você fez com todas as visões que o Senhor te deu?
E o que você fez com tudo aquilo que você teve o privilégio da parte de Deus, que o Senhor lhe mostrasse do que ia acontecer? Ah, mas aí eu me enfraqueci, aí eu me abati, e aí eu caí, e aí eu desviei, e aí eu me afastei. E quando a gente começa a olhar agora para a palavra do Senhor, a gente começa a entender por que havia uma necessidade do Senhor direcionar a Daniel, dizendo para ele: tu, porém, vai até o fim. Olha, Daniel, não basta somente aquilo que você está vendo. Daniel, parte eu vou te revelar, parte vai ser selado. Daniel começa a ficar agora curioso com todas as revelações, com todas as visões, com tudo aquilo que o Senhor mostrara para ele. Daniel quer entender mais. Daniel, ele quer saber mais. Daniel, meus amados irmãos, a gente conhece a história de Daniel. A gente sabe que Daniel é um homem da parte de Deus temente, um homem muito amado, chamado pelo Senhor. Um homem, meus amados irmãos, que da parte do Senhor tinha presenciado uma grande guerra. Um homem que estava ali firme com Deus, jejuando. Um homem que sabia em quem ele confiava. Um homem, meus amados irmãos, que a gente vê na palavra do Senhor, como a gente cantou aqui hoje, entendia o significado de ser livre. Daniel entendia o significado de liberdade. Daniel sabia quem o tinha chamado e quais eram as revelações que ele tinha da parte do Senhor. Mas o Senhor diz para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Daniel, é necessário ficar firme. Daniel, é necessário permanecer. Não basta ter somente as visões, não basta somente querer saber de Deus. É necessário entender aquilo que o Senhor mostra para se manter firme. O que o Senhor estava mostrando para Daniel, o que o Senhor está mostrando para cada um de nós, o que o Senhor revelou, meus amados irmãos, para Daniel, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, o princípio das dores. O princípio, meus amados irmãos, das dores, não só referente ao que está por vir, não só do Apocalipse, mas referente a todo aquele período que Daniel estava passando. E referente a todo aquele período que Daniel também haveria de passar. Deus estava mostrando para Daniel: Daniel, olha, vai haver uma sucessão de governo, vai entrar reino, vai sair reino, vai se levantar, vai ter perseguições, vai ser homens, um mais poderosos do que o outro. Mas Daniel, tu, porém, vai até o fim. É necessário, Daniel, se manter firme. E quando nós olhamos, meus amados irmãos, eu lendo a palavra do Senhor, eu pedi pela misericórdia de Deus, eu pedi perdão para Deus, porque eu olhei para a palavra de Deus e falei: Senhor, o Senhor falou tão tremendamente conosco, que há um não temas para cada dia que nós levantamos. E, como o pastor disse, até dos 366 dias. E mesmo assim, meus amados irmãos, a gente teme todos os dias. E mesmo assim, com um não temas ao acordar, a gente teme todos os dias. A gente desanima todos os dias. Então, por isso que o Senhor exorta Daniel agora, dizendo para ele: tu, porém, vai até o fim. E quando o Senhor diz, meus amados irmãos, para Daniel que ele vai até o fim, é da mesma forma que Ele tem falado com a gente e nos mostrado. Quantas das vezes Deus tem nos mostrado visões, revelações. Deus tem mostrado aos servos dele o profundo, o oculto e o escondido. Deus tem revelado a cada um de nós aquilo que está acontecendo e aquilo que está para acontecer. Quantos, meus amados, de nós temos da parte do Senhor as revelações, as visões? Mas, irmã Daniela, eu não tenho visão. Mas, irmã Daniela, eu não consigo. Eu não escuto a voz do Senhor como você fala. Mas, irmã, eu não consigo ter aquelas visões igual você está falando. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente consegue entender e ver a maior revelação que nós podemos ter. Basta, meus amados irmãos, abrirmos a palavra do Senhor, que a gente consegue ver a maior revelação que o Senhor se revela para nós todo santo dia. Mas se eu não consigo ver, não consegue ver, então por que não abre a Bíblia? Eu não consigo ouvir, não consegue ouvir, porque então não abre a Bíblia? Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, a gente entende de Gênesis a Apocalipse que o Senhor tudo revela aos seus servos. Tudo revela aos seus filhos. Tudo, meus amados irmãos, o Senhor nos revelou. Quando olhamos para a palavra de Deus e olhei o Senhor falando para Daniel que Daniel vai até o fim, eu cheguei, meus amados irmãos, a entender
que para ir até o fim, é necessário passarmos por um processo doloroso, um processo árduo. Mas eu olhando para a palavra do Senhor, quando eu olhei, tu porém vai até o fim, a gente entende que todo fim tem um começo. E é no começo que nós somos pegos, meus amados irmãos, de surpresa. Porque é no começo que nós estamos empolgados. É no começo que nós estamos fervorosos. É no começo, meus amados irmãos, que nós queremos que tudo aconteça de uma forma extraordinária. Por que o Senhor frisa para Daniel que ele iria até o fim? Que ele teria que ir até o fim, que ele iria até o fim. Meus amados irmãos, Deus estava mostrando para Daniel que o começo, a trajetória de Daniel para com Deus, foi uma trajetória fervorosa. Daniel, um homem que enfrentou a cova dos leões. Daniel, um homem que enfrentou o reino. O Daniel, meus amados irmãos, um homem que não ficou temeroso diante de leis, de decretos, diante de nada. Daniel teve um começo fervoroso, mas Daniel permaneceu. Como é bom o começo ele é maravilhoso. No começo nós somos 100% crente. No começo de um trabalho a gente quer aprender tudo. O começo de um trabalho é maravilhoso, você está empolgado. No começo, no campanha de oração, você está empolgado, você quer orar mais e mais e mais. O começo, ele é maravilhoso, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, eu gostaria de ler junto com os irmãos, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. Um homem sábio que nós sabemos, Salomão, um homem sábio do Senhor. Ele diz, no capítulo 7, no versículo 8 de Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não é uma palavra de livros qualquer. É uma palavra do Senhor, dita por um homem muito sábio da parte de Deus. Por que será que Salomão escreveu que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas? Mas por que será que o fim é tão bom? Se é no começo que nós estamos tão empolgados. Se é no começo que eu tenho vontade de fazer tudo. Se é no começo da oração que eu quero orar e não parar nunca mais. Mas por que será que o fim é tão bom? Se é no começo de um emprego que eu estou querendo aprender tudo, que eu estou querendo deslanchar, que eu estou achando uma maravilha. Por que será que o fim é tão bom? Se é no começo do meu caminhar com Deus, se foi lá no começo do meu evangelismo para com Deus, da minha intercessão, da minha oração, da minha busca, que eu lembro que era bom. Não é assim que nós pensamos? Este começo, meus amados irmãos, da busca pelo Senhor, da intercessão, da oração sem cessar, de sermos fervorosos, de vigílias, de monte, é para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, meus amados irmãos. Quando nós começamos a pensar no começo de lá de trás, eu mesmo, quando eu começo a pensar no meu começo do Evangelho, eu fico, Senhor, mas como era bom, eu orava mais, eu buscava mais, eu jejuava mais, eu clamava mais, eu lia a Bíblia, eu não dormia sem ler a Bíblia, eu não ia para o meu trabalho sem orar. O começo era bom, mas este começo, meus amados irmãos, é para trazermos a memória de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós sofremos, de tudo aquilo que nós aguentamos em amor ao Jesus Cristo, de tudo aquilo que nós tivemos coragem para renunciar. É no começo que nós renunciamos, é no começo, meus amados irmãos, que dizemos não para as coisas deste mundo. O começo é maravilhoso, mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, e Salomão disse que melhor é o fim, a gente entende da parte do Senhor, mas Senhor, por que o fim é melhor? Por que Salomão está dizendo que melhor é o fim das coisas do que o princípio? Meus amados irmãos, porque é no fim que nós temos a nossa vitória.
Porque é no fim que nós alcançamos, meus amados irmãos, aquilo que o Senhor diz aqui para Daniel, a sorte, porque repousarás e estará na tua sorte. É no fim que alcançamos a coroa da salvação, é no fim que alcançamos o nosso galardão. Meus amados irmãos, quando nós vemos um atleta, ele está correndo, ele quer ganhar, ele quer vencer. Qual que é o melhor? Qual é a melhor parte para ele? É no começo ou é no fim, quando ele alcança a vitória? Qual é a melhor parte para alguém que está competindo? Qual é a melhor parte? É no começo ou é no fim, quando alguém disse: parabéns, você venceu. Parabéns, você conseguiu. Parabéns, você chegou até o fim. Parabéns, você chegou até aqui. E o que Deus está dizendo para Daniel, é este fim mesmo que você vai. É até este fim de alcançar a coroa da salvação. Dar-te-ei a coroa da salvação. Meus amados irmãos, é isso que está escrito lá em Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, é quem persevera até o fim. No começo é muito fervoroso, no começo é muito bom, no meio do processo a gente tem desânimo, a gente tem luta, a gente tem fraqueza, no meio do processo a gente tenta se esconder como Elias, no meio do processo a gente tenta fugir como Agar, no meio do processo a gente tenta dar o nosso jeito, mas a gente tem que permanecer firme para chegar até o fim, meus amados irmãos. O Senhor disse, o Senhor citou as palavras de Daniel. O Senhor citou as palavras de Daniel. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 24, no versículo 13. Mateus 24, versículo 13. O Senhor Jesus está falando aqui com os seus discípulos. O Senhor está falando para eles a respeito do princípio das dores, a respeito de tudo aquilo que iria acontecer. E os discípulos, eles começam a questionar a Deus de quando que iria acontecer, a Jesus, de quando que iria acontecer tudo isso. Eles estavam preocupados, eles queriam saber, eles queriam entender. Mas o Senhor, meus amados irmãos, eu quero frisar aqui a palavra do Senhor no versículo 13, do capítulo 24 de Mateus, que diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O Senhor está dizendo para eles: vai surgir falsos profetas, vai surgir lutas, vai surgir tribulações, vai surgir guerras. Os homens ficarão frios, amantes de si mesmos, não ligarão uns para os outros. Vai haver pai contra filho, filho contra pai. É o princípio das dores. Mas o Senhor Jesus não frisa, meus amados irmãos, isso para os seus discípulos. O Senhor Jesus, Ele não frisa esta parte para os seus discípulos. O que Ele quer que os discípulos entendam, o que o Senhor quer que nós entendamos, o que o Senhor queria que Daniel entendesse era: não importa o processo, aguenta firme, vai até o fim, porque quem vai até o fim recebe o galardão, quem vai até o fim recebe a salvação, quem vai até o fim recebe a coroa da vida. Somente receberão aqueles que permanecem até o fim. Mas Senhor, vem luta, Senhor, vem tribulação. Sim, vocês não estão enganados, meus amados irmãos. Quantas religiões não deixam as pessoas enganadas? Quantos deuses aí fora não deixam as pessoas enganadas? Mas nós temos o privilégio de termos em nossas vidas o Senhor Jesus Cristo, que revelou a Daniel, que revela a cada um de nós, que nós vamos até o fim. E para aqueles que perseveram no Senhor até o fim, Ele tem a coroa da salvação, meus amados irmãos. Não vamos ficar passando só por momentos de tribulação e chorar, não vamos ficar só lamentando, não vamos ficar só ouvida, não, nós vamos até o fim, e é necessário alcançarmos a coroa da salvação.
Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e eu comecei a entender, eu falei, o Senhor nos exortou a não temermos, e nem começou a semana eu já estava temendo. Eu confesso para os irmãos, eu ouvi a palavra no domingo, na segunda, na terça-feira eu já estava temendo, ali eu já estava com medo do que poderia acontecer. Eu mudei de emprego, estava com medo do que poderia acontecer, estava com medo do que poderia surgir, já estava pensando em desistir. Porque é assim, nós somos falhos, nós somos fracos, mesmo o Senhor falando todos os dias, não temas, nós tememos, mas é necessário, meus amados irmãos, entendermos, a palavra do Senhor está dizendo aqui para Daniel, repousarás e estará na tua sorte. É necessário repousarmos no Senhor, é necessário repousarmos. O Alan trouxe aqui não muito tempo, a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 91, repouso, debaixo das asas do Senhor, estamos seguros, é repousar no Senhor. Irmã Daniele, mas é muito difícil repousar no Senhor. Repousa no Senhor. O Senhor não diz somente para os irmãos, o Senhor diz para mim primeiramente, repousarás e estarás seguro, repousarás e terás a sua sorte, meus amados irmãos. Quando olhamos para a palavra do Senhor e vemos discípulos de Deus, ali os discípulos do Senhor, firmes para com Deus, eles tiveram a necessidade de repousar no Senhor. Eles tiveram que ser firmes para alcançarem do Senhor a vitória, a coroa da salvação. Quando olhamos para a palavra de Deus, meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, a gente consegue entender claramente que é só para os que vencerem. Não é para aqueles que têm visões maravilhosas para contar. Não é para aqueles que viram ou fizeram, através de Jesus Cristo, milagres, que orou e o paralítico saiu andando. Não. Não. É para aqueles que permanecerem até o fim. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Que não sejamos, meus amados irmãos, somente chamados. É necessário sermos chamados, sim. É necessário termos o chamado do Senhor, sim. É necessário obedecer ao chamado do Senhor, é necessário. Para obedecer ao chamado do Senhor, é necessário ter pulso firme. É necessário ter coragem. Daniel teve coragem para obedecer ao chamado do Senhor em sua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda a ser firme para obedecer o seu chamado. E o chamado, meus amados irmãos do Senhor, é igual o pastor pregou no domingo. Não é da nossa forma. Não é da nossa maneira. Não é nós dizermos para o Senhor, espera um pouquinho, até eu terminar tudo aquilo que eu tenho para terminar, até eu fazer todos os meus planos, até eu fazer tudo aquilo que eu planejei. E depois, Senhor, mas depois pode ser tarde demais. É necessário entendermos da parte do Senhor, que para permanecermos e chegarmos até o fim, é necessário renúncia. O Senhor falou muito no meu coração a respeito de renúncia. Quando eu olhei para a palavra de Deus e li aqui Daniel. Daniel foi um homem que renunciou muito. Daniel, ele precisou ser firme para dizer não para os manjares do rei. Ele precisou ser firme para dizer, eu vou continuar orando. Com decreto ou sem decreto, eu vou continuar orando. Eu vou continuar servindo a este Deus vivo e poderoso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no domingo nós estávamos cantando a respeito do louvor, que Deus é exaltado, que nós podemos exaltar o nosso Deus, que Ele é adorado, do Fernandinho. Eu fiquei olhando e falando, Senhor, o Senhor é exaltado, o Senhor é adorado. O mundo pode adorar o homem que for. O mundo pode exaltar o homem que for. O mundo pode exaltar quem ele quiser. Mas somente o nosso Deus será adorado e exaltado eternamente. Eternamente. Tudo isto que o mundo oferece, meus amados irmãos, todos nós já sabemos que é passageiro. Até mesmo quem não é servo de Deus consegue entender que é passageiro. É um momentâneo. É um sentimento. Mas somente o Senhor será exaltado eternamente.
Pode entrar reino e sair reino. Somente o Deus que nós servimos, Ele é exaltado. Somente o Deus que servimos é adorado. Por isso que é bom adorarmos ao Senhor. Por isso que é bom exaltarmos ao Senhor. Por isso que é bom, meus amados irmãos, fazermos de tudo para estarmos sim na presença de Deus. Por isso que é bom com chuva, com sol, com frio, com calor, com dor, com o que for, estarmos na presença do Senhor. Porque somente este Deus que nós servimos, que é adorado, é exaltado, Ele sempre foi e Ele sempre será, há de ser sempre exaltado e adorado este nosso Deus. O Deus que nós servimos, o Deus da igreja do Senhor, o Deus do povo que renuncia, o Deus do povo que diz não para o pecado, o Deus do povo que vai contra tudo e contra todos, que é tudo aquilo contra a palavra de Deus, o Deus do povo que resiste e permanece firme. Este é o nosso Deus. Meus amados irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Permanecer, ficar firme e ir até o fim. Não recuar, não fugir. Porque quem foge encontra mais luta ainda. Porque quem recua encontra mais luta ainda. Pode até chegar até o processo que Deus queria, mas dá mais volta. Dá mais voltas. Quantos testemunhos a gente já ouviu pessoas dizendo: eu cheguei até onde cheguei, mas eu passei pela dor, eu passei pela aflição, eu não quis ouvir Deus. Eu bati a cabeça na parede, eu voltei. Era para ter ido por esse caminho, eu dei uma volta enorme para chegar no caminho que o Senhor queria. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e vê Jonas, ele chegou até onde o Senhor queria que ele chegasse. Mas Jonas, ele deu uma volta. Ele deu uma volta da qual o Senhor não tinha planejado para ele, porque ele quis fugir. Que não fujamos da presença do Senhor e permanecemos firmes até o fim. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração para falar comigo e com a igreja. Amém?